nesta edificação no meio da guerra, temos que ter olhos olhando o próprio Senhor em espírito e ser muito cuidadosos. Então, vamos avançar um pouco. Voltamos aí a Efésios. Ele mesmo concedeu a Timóteo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, claro que estes apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são também santos, são irmãos. Mas são irmãos que Deus trabalhou primeiro neles para capacitar a eles para aperfeiçoar os santos. Eles não é que sejam seres humanos distintos que os demais, não que venham de outro planeta, nem sejam superiores em si mesmos. Mas Deus quis aperfeiçoar os santos através deles. Em outros lugares, a Bíblia fala de anciãos. E os anciãos são chamados de bispos. E bispos quer dizer episcopos, ou seja, supervisores. Episcopos, super, scopo, visar, ver, sobrever, supervisar, episcopos. São os anciãos. E os anciãos, Deus delega governo. A Bíblia diz aí em 1 Timóteo, os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de dobrado honor. Não todos os anciãos governam bem, alguns só governam, mas governam, porque Deus entregou o governo aos anciãos. Alguns dos anciãos governam, todos os anciãos governam. Dentre todos os anciãos que governam, um círculo menor governa bem. Por isso tem que falar os anciãos que governam bem. Se não existissem anciãos que não governam bem, não falaria os anciãos que governam bem. Não seria necessário chamar a atenção para observar se eles governam bem ou não. Mas se os anciãos governam bem, então é um grupo menor. E logo dizem, maiormente, ou seja, que entre os que governam bem, há um círculo ainda mais pequeno que trabalha, se afadiga no ensino da palavra, em ensinar a palavra constantemente. Então você vê que existem anciãos que governam bem e se ocupam constantemente no ensino da palavra, isso. Outros governam bem, mas não se ocupam do ensino constante. E outros são anciãos e por isso governam, mas só governam. Porque eles têm que governar. Porque Deus estabeleceu na igreja governo, delegado e supervisão. Por isso a palavra bispos quer dizer supervisão. Em Filipenses 1:1, quando se descreve uma igreja normal, diz a Escritura, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ou seja, que uma igreja normal tem bispos e diáconos. E o governo não está com os diáconos. O governo está com os bispos da igreja. E os bispos, o seu nome significa supervisores. E o trabalho dos anciãos é governar. Então, amados, os santos não devemos nos molestar por existir da parte de Deus na igreja supervisão e governo. Não é para que os supervisores se engrandeçam, ao contrário. Por isso disse que não tem que colocar um neófito, porque o neófito pode se engrandecer mais rápido que o ancião. Porque o ancião é uma pessoa, por isso é chamado ancião, mais velho, que vem de tempo atrás, que tem passado muita luta, tem que aprendido muita coisa e tem mais medo de si mesmo que de outra coisa. Mas o neófito ainda não aprendeu a ter medo de si mesmo.
E então pode se ensoberbecer, se engrandecer, e por isso não se tem que com liviandade, com ligeireza estabelecer anciãos, senão os que o Senhor estabelece, porque é o Espírito Santo que coloca os anciãos. E se é o Espírito Santo que coloca, quem é alguém para tirar os anciãos que Deus coloca? Com que autoridade vai tirar o que Deus estabeleceu? Por isso não deve se colocar com rapidez, com ligeireza, porque os anciãos não são feitos pelos homens, sino pelo Senhor. Mas os apóstolos têm olhos para se dar conta a quienes colocou o Senhor, e para pedir à igreja a reconhecer os que presidem e trabalham entre a igreja, e levar a igreja a ter olhos para respeitar o dom de Deus e a delegação de Deus. Irmão, nenhum de nós tem que ter temor da palavra governo, porque o governo é estabelecido por Deus. É pior anarquia que um governo regular. É melhor um governo regular que nenhum governo. É melhor um polícia corrupto que nenhum polícia. Não aprovamos a corrupção. Está errada a corrupção. Mas pelo menos alguma coisa, aquela farda de polícia vai fazer respeitar, vai trazer um pouquinho de temor, um pouquinho de harmonia, um pouquinho de ordem. Os anciãos governam, porque Deus entregou o governo aos anciãos. Alguns governam bem, são menos, mas com mais razão, se governam bem e maiormente se ocupam da palavra e do ensino da palavra, como disse Paulo a Timóteo. Então tem que ser respeitados pela igreja. Na igreja existe governo e na igreja existe supervisão. E quando nós estamos numa cidade, a primeira coisa que deveríamos nós ter claro é queles são aqueles a quienes Deus delegou governo e supervisão na igreja. Não podemos passar acima deles. Temos que chegar com eles, junto com eles, fazer as coisas juntos, não ignorar eles, não agir detrás deles, não agir contra eles, senão com eles para respeitar Deus. Respeitar Deus. Às vezes não nos damos conta que estamos lutando contra o próprio Deus, sendo usados pelo diabo, os próprios irmãos. Então há uma obra de Deus agora que tem a ver com a igreja, com a edificação da igreja, com o aperfeiçoamento dos santos pelo ministério do corpo. E todos os santos têm que servir no ministério. Isso também tem que ser ensinado. Existem extremos, alguns que exageram no governo do clericado, que estabelecem um clericado baseado em si mesmo, não no Espírito, nem na palavra, nem na delegação de Deus, sino num sistema, num carro novo, e estabelece arcobispados e patriarcados e papados, e assim surgiu uma instituição que substitui o governo do Espírito e da palavra pelo governo da instituição. Mas ao mesmo tempo isso está retratado em Tiatira, em Jezabel, e nos Nicolaitas também, os Baalamitas. Mas ao mesmo tempo existem os anarquistas, Laodiceia. Isso que significa de Laos e de Quesis, a ênfase no laicado, ou seja, que o extremo é o desgoverno. Alguns querem governar com mão própria e outro não quer que exista governo, todos somos iguais, toda a congregação é santa, era o que falava Datã, Coreia Virã. Quem é você, Arão, que você se está levantando, e Moisés está querendo se fazer maior que nós? Toda a congregação é santa.
como se fosse Moisés e Arão que se colocaram a si mesmos. E como se eles iam dirigir ao povo, que chamavam de iguais, de congregação santa, voltar para o Egito. E Deus teve que abrir a terra. E acaso estamos falando isto para extorquir alguém, para fazer coerção a alguém? Não. Não somos nós que falamos isso. É a palavra de Deus que fala para nos ensinar a ser prudentes. Qual foi o problema de Miriam e de Arão? Eles falaram, mas não somente Deus fala por Moisés, Deus também tem falado por nós. E Deus tem que dizer, mas vocês não têm se dado conta da diferença? Eu posso falar com Arão, posso falar com Miriam, de vez em quando, alguma coisa, algum sonho, alguma palavra, mas com Moisés não é assim. Eu falo cara a cara com Moisés. Vocês tinham que ter respeitado Moisés. E Deus repreendeu e Miriam ficou leprosa, porque ela pretendia ter a mesma autoridade que Moisés. Todos somos iguais. Isso é esse espírito de rebelião, esse espírito de ambição, de querer governar e manipular, de rivalidade próprio do diabo. Mas entrou na própria irmã, em uma medida maior, e depois também no próprio irmão, Arão também. E que provocou? Que o povo parasse por um tempo. E até Moisés intercedeu por ela. Mas Deus falou para Moisés, se o pai dela tivesse esculpido no rosto dela, acaso pelo menos não se envergonharia por 7 dias? Ou seja, que a congregação ficou parada até que ela se envergonhasse. Enquanto ela não se envergonhasse do que fez, o povo ficou parado, ficou detido, não avançou mais, porque não se envergonhava Miriam. Se seu pai esculpiu no rosto dela, não vai se envergonhar pelo menos 7 dias. Ela queria que tudo continuasse, já não passou nada. Não passou nada. Se está agraviando o governo de Deus, do Espírito. Se passou algo grave, e as pessoas querem pensar que não aconteceu nada. Se aconteceu, e enquanto ela não se envergonhasse, 7 dias, não passaria adelante. A congregação inteira ficou detida, até que ela se envergonhou por 7 dias. Irmão, é muito delicado agir de maneira irresponsável, falando coisas que não se devem, com distorções, com inveja, com rivalidade, procurando tomar o timão do barco que não nos foi entregue a nós. Isso é muito delicado, muito delicado. Então é Ele mesmo que distribui como Ele quer, não é o homem, não é o homem. Nós às vezes queremos fechar portas para outros e trabalhamos para fechar essas portas, mas Deus não fecha, Deus abre. E às vezes nós queremos abrir portas para nós e Deus fecha. Não somos nós os que abrimos, nem fechamos. Isso é coisa de Deus. Davi aprendeu e não quis fazer nada. E foi colocado 2 vezes nas mãos dele, como em bandeja, Saul, para provar Davi. Mas Davi não fez nada por si mesmo. Ele não tirou Saul da cima dele. Esperou que fosse Deus. Mas tem muita gente que seu coração já é homicida, que quer a morte de certos irmãos.
irmãos. E faz entender isso com frases, com atitudes. Gostaria que tal irmão morresse pronto. Isso é homicídio. Aquele que aborrece o seu irmão no coração, isso é homicídio. Temos que ter temor de Deus. Deus está fazendo uma obra que é dele. E há uma parte que é da obra de Deus que é através do ministério. A palavra de Deus tem que ser exposta. Essa é a obra de Deus. A palavra de Deus foi inspirada por Deus, foi registrada, foi reconhecida, canonizada, ou seja, reconhecida canônica, e tem sido entendida na medida que o Espírito vai abrindo ela, e esse trabalho de inspirar ela para que se escreva, para que se registre, para que seja reconhecida, para que seja exposta, para que seja entendida. Isso é parte da obra que Deus realiza. É a obra que Deus realiza. Já haverá um tempo de juízo e grande tribulação, tribunal de Cristo e milênio e outras coisas até a Nova Jerusalém. Mas por enquanto, Deus não tem deixado de fazer a sua obra. Não há outra coisa mais importante que esteja acontecendo na terra que o que Deus está fazendo. Mas o que Deus está fazendo se realiza no meio da guerra, no meio da hostilidade, no meio da confusão. O tempo final é tempo de confusão, é tempo de falsos profetas, é tempo de atos de milagros, é tempo de rebeliões, é tempo de laodiceia, de anarquismo. Tem o extremo da ditadura e o extremo do anarquismo. E a igreja não pode ir para um lado, nem pode ir para o outro lado. Então, amado, hoje apenas podemos chegar até este ponto. Só estamos começando. Então, necessitamos parar hoje aqui, descansar, meditar nestas coisas. Não engolha nada diretamente. Someta tudo a Deus. E só aquele que o próprio Espírito, pela palavra e a sua consciência, na comunhão dos que estão no Espírito e na palavra, você pode engolir. Não temos o mais mínimo interesse em impor nada, porque o reino de Deus não é pela imposição, não é por exército, não é por espada, é pelo Espírito que avança o governo de Deus na terra. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos a Ti esta parte que nos permitiste no dia de hoje considerar acerca da obra de Deus.
nós sabemos que nós mesmos não temos nada para ninguém, mas graças a Ti, te temos a Ti em Cristo Jesus. E nossa mirada está no Senhor. Estamos olhando para a graça do próprio Senhor. Senhor, temos invocado o Teu nome e deixamos tudo que é nosso, nós mesmos, nas Tuas mãos. Cubre-nos de tal maneira que nós mesmos não sejamos vistos, sino que o próprio Senhor, que é Espírito, também agora entre nós, seja fortalecendo nosso homem interior, seja nos edificando no Espírito, também nos iluminando com a luz da vida e da verdade. Guarda-nos de tudo que seja nosso e do inimigo, e permite que o que é do Senhor possa prevalecer, a luz do Senhor sobre as nossas trevas, a ordem do Senhor sobre nosso caos. Nós entregamos todo nas Tuas mãos e confiamos em Ti. Confiamos na própria obra do próprio Senhor, uma obra que o próprio Senhor, segundo prometeu, fique escrita e governante em nossos corações, nosso entendimento. Porque não queremos levar outra marca sobre nós, senão a própria marca do Senhor Jesus. Se imprima em nós, Senhor. Nos dá vida, luz, equilíbrio. Em Seu santo nome. Amém. Irmãos, com a ajuda do Senhor, então estaremos dando continuidade, considerando outras partes do que nestes dias temos visto desde quinta-feira lá no Armeleiro e também aqui, e hoje pela manhã lá, estaremos vendo outras porções. Estamos considerando algo acerca da obra de Deus, a obra do ministério e a obra de cada um. A obra de cada um está inserida dentro da obra do ministério, do corpo de Cristo. Mas, ainda que existe essa obra coletiva, corporativa, que essa obra do ministério do corpo de Cristo, da edificação da casa de Deus, a edificação de Cristo corporativamente, cada um tem a sua própria obra específica, particular, cada um existe com uma função de Deus que tem que receber diretamente dele. Ele mesmo dá à igreja as pessoas, ele mesmo fez o desenho de cada um de nós. Deus não nos fez a todos iguais da mesma maneira, como se fôssemos sabonetes que saem todos iguais de uma fábrica. Não, cada um é um ser humano precioso e específico, especial para Deus. Foi planejado com amor eterno desde antes da fundação do mundo. E cada um tem um lugar específico, não tem que ser igual a ninguém. Somente tem que se conformar ao próprio Senhor Jesus Cristo. Por causa das traduções, às vezes em espanhol, às vezes em português, que são as que estamos tendo aqui diante de nós, e na comunhão aqui mais perto em Sudamérica, às vezes encontramos a palavra mestre traduzida da mesma maneira, quando no original grego são duas palavras diferentes. Vocês que conhecem vossas Bíblias, de Ferreira de Almeida, e eu esta de Reina Valera, temos encontrado em Mateus 23 que o Senhor fala que não chamemos ninguém de mestre, porque somente temos um mestre, que é o Senhor Jesus Cristo.
E ao mesmo tempo, lá em Efésios capítulo 4, fala de mestres e pastores, e evangelistas, profetas, apóstolos. Mas quando você vai no grego, você vê que as palavras de Jesus em Mateus 23 são diferentes com relação àquela de Paulo em em Efésios capítulo 4. Quando Jesus fala, não chameis ninguém de mestre, porque vós tem somente um mestre, que é o nosso Senhor Jesus. Aí a palavra é catequetes, que em espanhol e português existe também uma transcrição da palavra, mais que tradução, uma transcrição, que é catequista, mas que o significado, a tradução, é modelo ao qual nos conformar. Então, nesse contexto de ser um modelo ao qual nós nos conformar, é que Jesus está falando, não chameis ninguém na terra de catequetes ou de modelo ao qual vos conformar, porque o único modelo que Deus estabeleceu para nós ser conformados é Cristo. Por isso, quando Deus falou da igreja, porque ainda que ele falou do homem em geral, a generalidade da humanidade não entraria no cumprimento pleno do propósito, senão somente a igreja gloriosa. Então, quando ele disse, façamos, o Pai, o Filho e o Espírito se comprometendo em fazer a obra de Deus. Façamos o homem, não o primeiro, senão o homem em geral, ou seja, o homem corporativo, o gênero humano. Façamos o homem a nossa imagem, essa imagem de Deus, esse modelo de Deus para fazer o homem, é a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Deus se reconhece fielmente representado no seu Filho, e por isso ele diz nossa imagem. A imagem de Deus é somente o Filho, mas o Pai com o Espírito Santo falam juntamente com o Filho nossa imagem. A imagem de Deus não é o Pai. O Pai é o Deus invisível, mas a imagem do Deus invisível é o Filho. Então, quando Deus em plural, o Deus trino, fala façamos, e depois fala o homem, não o primeiro só, senão o gênero humano, o homem corporativo, a nossa imagem, está colocando o catequete, está colocando um modelo para a igreja. Não é Calvino, o Armínio, o Ashmanini, qualquer de nós. O modelo é o Filho. E o Filho é o representante exato, fiel do Pai. Então, quando Jesus fala em Mateus 23, não chamar ninguém de catequetes, se está referindo a pessoas que pretendem ser modelos. Nunca nós nos temos que apresentar como modelos para os outros, nem pretender quadricular e conformar aos outros a nós, porque Deus só tem um modelo. Todos nós somos irmãos. Por isso, quando o tabernáculo foi levantado, as tábuas estavam nos costados e no fundo, mas não tinha tábuas na porta. As travessas estavam nos costados e no fundo, mas não na porta. Por isso também no templo, você via que ao redor de todo o templo, mas não na porta, havia aquelas câmaras rodeando a casa de Deus, aquele templo, mas não na frente, porque todos nós nos sentamos ao redor do Senhor Jesus, mas só Ele é que passa pela porta. Aquele templo do milênio, vocês veem que se fala
da porta do Oriente, que até hoje existe, está fechada. Quando você vai para Jerusalém, no muro oriental, que fica frente ao Monte das Oliveiras, você desce do Monte das Oliveiras ao arroio, ao ribeiro de Cedrão, e sube para o muro oriental da Jerusalém antiga. No meio desse muro está Golden Gate, ou seja, a porta dourada, que é uma porta fechada. Ninguém pode entrar por essa porta. E em Ezequiel diz que só o Messias pode entrar por essa porta, a porta do Oriente. Nós nos orientamos pelo Oriente. O Oriente é onde sai o sol, que é figura de Cristo, sol de justiça. O sol da justiça sai pelo Oriente. Nós, para saber se está de noite, ou se está em um lugar que não conhecemos, onde que fica o norte, você pergunta, mas onde que nasceu o sol hoje? Nasceu naquele canto. Então, se lá é o Oriente, então o Ocidente é lá, então o Norte é lá e o Sul é lá. Você se orienta pelo Oriente. E no Oriente está a saída do sol, que é figura de Cristo. Então, Ele que nos orienta. E Ele entra como marido na sua mulher, que é a igreja. E ela rodeia Ele. Por isso, na porta do Oriente, ninguém tem direito de estar. Não tem travessas, como aquelas 5 travessas do tabernáculo, que representa apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que ajudam a ajustar e a processar aos santos, isso nos costados e atrás, ao redor. Mas na porta do Oriente não tem travessas, não tem tábuas, não tem câmaras. Somente o Senhor pode entrar por lá. E naquela porta, Golden Gate de Jerusalém, que vai dar na esplanada livre das mesquitas, que as mesquitas de Omar está um pouco a um costado e a mesquita de Al-Aqsa está no extremo, no ponto central, onde tem que entrar o Messias, onde possivelmente vai ser levantado o templo. Dá direto desde a porta do Oriente para o lugar do templo. Então isso nos ensina de que ninguém pode se pretender um modelo para conformar os demais. Todos sentados aos pés do Senhor, Ele que é o nosso modelo. Agora, quando depois Paulo chama de mestres alguns irmãos no ministério do corpo de Cristo, em Efésios 4:11, diz que Ele mesmo, Cristo mesmo, não é por homem, como Paulo era apóstolo não de homem, nem por homem, senão por Deus o Pai e por Cristo. Então, ele foi feito, porque diz Efésios 4, ele mesmo deu, edoquém no grego, deu à igreja uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Paulo não está contradizendo ou desobedecendo a Jesus quando falou Jesus não chamar a ninguém de mestre, porque Jesus está usando a palavra catequetes, modelo ao qual se conformaram. Mas Paulo não está usando a palavra catequetes. Os tradutores, as duas palavras diferentes, traduziram da mesma forma, mestres. Nossa palavra mestre de Efésios 4 é didáscalos, não catequetes. Didáscalos são pessoas que têm da parte de Deus o trabalho de ensinar didaticamente a palavra de Deus. Então, são duas coisas diferentes. O ensino didático é um dom que Deus deu e um ministério que Deus deu a alguns irmãos na igreja, mas não está fazendo a esses irmãos de modelo. O modelo para nos conformar é somente Cristo. Agora, alguns dos irmãos têm dom de ensino, como a Bíblia diz, o dom de cada um, e aparece o dom de ensino e também um ministério de didáscalos ou didácticos. Daí vem a palavra didáctica. E mestre em Efésios 4:11 é didáscalo, não catequetes. Amém, irmão?
Não há nenhuma contradição nisso. Então, depois diz aí que o Senhor mesmo dá à igreja estas distintas pessoas. 1 Coríntios coloca primeiro apóstolos, que ele envia, segundo profetas, terceiro didáscalos ou mestres. Então, uns trabalham, têm que abrir brecha, têm que fundar, estabelecer os fundamentos, colocar o plano da igreja, colocar a igreja no modelo de Deus, que é Cristo. Depois vem profetas juntamente com os apóstolos e vem mestres juntamente com os profetas. E Deus coloca estes irmãos com diferentes ministérios para se complementar dentro do ministério do corpo. A Bíblia fala a obra do ministério da edificação da casa de Deus, do corpo. E fala da obra de cada um. Mas a obra de cada um é recebida diretamente por cada um da própria cabeça. É a cabeça que fez cada um. É a cabeça que reparte como ele quer. E cada um é colocado no corpo como ele quer. E não é para fazer algo próprio dele, senão para deixar Cristo fazer uma obra específica com ele, que vai se juntar com outras, e quando se juntam todas, é o culto racional, o sacrifício dos membros do corpo. Um só corpo, muitos membros, fazendo juntos um sacrifício coletivo. Um culto racional onde todos servimos, cada um de maneira especial. Não podemos dizer, você não tem que ser assim, senão assim como eu. Não. Ninguém tem que ser como o outro. Todos temos que ser como Cristo. Mas como nenhum de nós pode ter a plenitude de Cristo, a temos entre todos. E alguns aspectos de Cristo se manifestam através de uns, e outros aspectos se manifestam através de outros, e todos estão interrelacionados e complementados, porque são o mesmo Cristo. Agora, o propósito de Deus é trabalhar com todo o corpo. Então, tínhamos ficado aí em Efésios 4, voltemos de novo aí para dar continuidade, e depois em Cântico dos Cânticos, como ficamos hoje pela manhã. Então, vamos a Efésios 4, ainda estamos aí. Verso 11, e ele mesmo, lembre-se disso, irmão. Você não é que faz aos irmãos. Ninguém é que dá aos irmãos a sua conformação. Cada colheirinha, cada garfo, cada jarra, cada utensílio do ministério na casa de Deus é planeado por Deus para funções diferentes. E cada um tem autoridade na sua função. Se a sua função é uma, nessa função você foi preparado para ela, Deus escolheu você para isso, então Ele deu a você autoridade nisso. Mas outro irmão tem autoridade em outra coisa. Se você é engenheiro, falávamos, vamos confiar que Deus vai ajudar a fazer a rodovia, as pontes, através de você e outros como você. Nós, se vamos operar o apêndice, ou vamos tirar alguns dentes ruins, vamos fazer um implante, eu não vou para o engenheiro, eu vou para o odontólogo. O odontólogo tem autoridade nessa área, e o engenheiro tem outra área, amém? E o arquiteto tem outra área, e cada um tem uma função e autoridade na sua área. A obra de cada um. Mas lembremos que cada um não é tudo. Então, seja você livre, mas não na carne. Seja autêntico, mas no espírito. E em comunhão com Cristo, você se move como Deus fez você. Assim como Ele se move em você e usa você, seja usado por Deus com liberdade, porque a cabeça é que constitui você. É a própria cabeça, é Ele mesmo.
É Ele mesmo que envia apóstolos, mas também profetas, mas também evangelistas, mas também pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. E Ele quer fazer a sua obra com você. E por isso fala para a igreja e para as igrejas. Em Apocalipse, lá quando o Senhor fala para cada uma das 7 igrejas, o Espírito está falando para todas as igrejas. Começa se dirigindo a uma igreja, mas no final diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Senhor fala a todas as igrejas. Então o Senhor, quando fala às igrejas, Ele disse: aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Se foi fiel no pouco que Ele confiou, Ele vai aumentar a sua autoridade depois. Se você é fiel no pouco, Ele vai colocar você sobre o muito. Então seja fiel naquilo que Deus colocou. Faça isso com toda a fidelidade e Deus vai colocar no ponto certo. Agora não é ainda o definitivo. Agora é nossa aprovação. Agora é nosso treinamento e nossa formação e capacitação. Mas no reino é o próprio. Amém? No reino é o lugar próprio. Agora na igreja estamos caminhando, estamos crescendo, Cristo se está formando em cada um. Mas ainda que cada um tem que ser autêntico em Cristo, não é completo sem os demais. Por isso cada tábua tinha somente 1,5 côvado de largura. Por que de largura e amplidão? Largura, amplidão. 1,5 côvado, porque uma média medida. As tábuas só tinham média medida, 1,5 côvado. Quando você coloca 1,5 côvado e 1,5 côvado, agora sim, onde estão 2 ou 3, eu estou no meio dela. Aí tem igreja. 1,5 côvado mais 1,5 côvado são 3 côvados. Número 3 já é medida de Deus. Número 3 já é medida completa. E quando pega todas as tábuas, são 48 tábuas. 48. Você vê que tem 20 no norte, 20 no sul, vão 40, 6 no fundo, vão 46, e 2 nas esquinas, vão 48. Número do novo homem. Número do corpo de Cristo, porque 48 vem de multiplicar 6 por 8, o 8 por 6. Número 6 é o número do homem, que foi feito no 6º dia. Número 8, número da ressurreição. Número do depois do 7, outra vez número 1, o número da ressurreição, começar de novo. Jesus dá 888, anticristo dá 666. Jesus 888, número 8, número da ressurreição. Então, 6 por 8, 48. As 48 tábuas do tabernáculo nos falam da plenitude de Cristo no corpo, o corpo de Cristo. Então aí, quando você vê as 48, aí você vê o ministério do corpo. Amém? Então está a obra de cada um, mas é incompleta. Ainda que seja perfeita, só uma parte obrigada. Você precisa estar junto com os demais. Eu preciso, todos precisamos estar juntos em Cristo. Mas você vê que a Bíblia fala de diferentes níveis e aspectos da unidade. A Bíblia fala primeiro da unidade no Espírito e do Espírito. E o verbo em relação com essa unidade do Espírito é preservar, guardar. Solícitos em guardar ou preservar a unidade do Espírito. Irmão, graças a Deus você e eu fomos liberados de tratar de fabricar a unidade do Espírito. Isso já existe, porque o Espírito é eterno. O Espírito do Senhor é eterno. Hebreus 9,14 fala do Espírito eterno.
Então ele já é um Espírito e é eterno. E esse é o Espírito de Deus, do Pai e do Filho, que toma tudo que é do Pai e do Filho e passa para a igreja. E é o Espírito que nos batizou num corpo a todos os filhos de Deus. Já somos filhos, se já nascemos de novo. Portanto, já somos membros do corpo. Para ser membro do corpo, só precisa passar pela porta, não pelas janelas, não através das colunas, não através de outros ministérios. Você nasce de novo se você recebe diretamente a Cristo. E você recebe Ele para que Ele seja a sua cabeça direta, Ele coloque no corpo como Ele quer e não como o outro quer, como Ele quer, Ele que faz você. Isso é direto. Ele mesmo constitui, Ele reparte como Ele quer. Amém? Mas agora que vê aquela tábua pela metade, um côvado e meio, você sabe que cada um é só uma parte de Cristo e do corpo. Quando vê as 48 tábuas, agora passa da obra de cada um à obra do ministério do corpo. Okay? Mas, se tem em conta o que estivemos vendo nestes dias passados e esta manhã, você vai dar-se conta que a obra do corpo, a obra do ministério é um capítulo da obra de Deus geral. A obra de Deus vem de eternidade, porque desde a eternidade Ele nos amou com amor eterno, desde a eternidade Ele nos conheceu antecipadamente, desde a eternidade Ele nos escolheu em Cristo, e segundo seu preconhecimento, ou presciência, ou conhecimento antecipado, desde a eternidade Ele destinou graça a nós. A graça nos foi dada desde antes dos tempos, dos séculos. Tudo isso é administração do Pai, do Filho e do Espírito. Depois vem o tempo, no tempo o Filho se faz homem, realiza na sua pessoa agora humana, é divina desde a eternidade, mas assumiu nossa natureza, realiza nossa humanidade na dele, que é a nossa. Ele é o modelo da humanidade, e agora ele assume nossa humanidade e leva a nossa humanidade à glorificação. Paulo fala que aos que ele conheceu, ele predestinou, aos que predestinou, ele justificou, ele chamou, aos que chamou, ele justificou, aos que justificou, disse ele, glorificou, já como um fato. Quando nós fomos glorificados? Quando o Senhor Jesus, que tomou nossa humanidade, glorificou ela. Ele pegou nossa humanidade, passou ela, realizou ela na perfeição. Ele chegou a ser o varão perfeito, aprendeu conforme padeceu, como homem tinha que aprender. Ele se santificou para nos santificar, e agora ele nos passou pela morte. Ele morreu por nós e nós morremos com ele. Ele ressuscitou e nos ressuscitou. Ele ascendeu e nos sentou nos lugares celestiais em Cristo e nos escondeu em Deus. Já estamos nisso que ele fez com todo o corpo e com cada um, diretamente. Aquele que crê pessoalmente nele, já está dentro do Pai. Agora o Espírito pega tudo isso e traz a nosso espírito. E no novo nascimento nos introduz na unidade do Espírito. Todo aquele que tem o Espírito de Cristo é dele. Se não tem, ainda não é dele, mas se recebe, é dele. Se não é, podemos evangelizar, e se recebe, Deus quer que todos sejam salvos. Quando você vê alguma pessoa, nunca pense, não, esse não é predestinado. Você não sabe quem é predestinado, não. Mas você tem que saber isto. Deus quer que todos sejam salvos. Deus não quer que ninguém pereça. Ele manda pregar o Evangelho a toda criatura. Então temos que pregar. E Deus quer que todos os homens sejam salvos e todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade, e Deus quer apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Então nós temos que ter essa abertura, não podemos estar
menosprezando ninguém, pensando que Deus não quer a este nem aquele, senão somente a mim e os que se me parecem a mim. Não, irmão, nada disso. Deus fez o homem para ele. Façamos o homem. Ora, se alguns homens não entram, não é porque Deus não chamou, não quer eles, não. Deus deu para todos. Amou o mundo. Jesus morreu não somente pelos nossos pecados, senão pelos pecados também de todo mundo. Se alguém não se salva e não tem fé, não é porque Deus não deu, senão porque ele não recebeu. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas, sem causa nenhuma aborreceram ao Senhor. O Senhor não tem culpa nisso. Agora não estamos estudando esse tema que precisa muito tempo, mas estudamos em Contagem em parte, e estudamos em outros lugares, e as gravações podem se conseguir quem desejar aprofundar nisso. Mas fazemos uma menção rápida aqui. Então aí você vê que dentro dessa obra de Deus, o capítulo, assim como o capítulo da eternidade, do amor eterno, o propósito eterno, conhecimento antecipado, eleição em Cristo e segundo presciência, predestinação em amor, amém? Provisão, ordenamento dos passos do homem em relação com o propósito, com aqueles que Deus sabe que receberiam Cristo, que foi oferecido a todos, a graça oferecida a todos, mas Deus saberia quem receberia e com quem conseguiria o que se propôs fazer com o homem, edificar o corpo para morar nele, ser representado por ele e delegar o seu domínio, o seu governo, a sua autoridade. Então, primeiro, ele na era da igreja vai nos delegando um pouquinho de autoridade, mas o que ele está querendo é que o homem coletivo, corporativo, domine. O reino passe a nossas mãos. Primeiro vai nos treinando na igreja com o que é pouco, mas ele deseja depois nos entregar um milênio, que é um reino só de 1000 anos. Mas depois do milênio vem um reino eterno, Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, reino eterno. Esse é o domínio. Façamos, Pai, Filho e Espírito, a obra de Deus. O homem, a igreja, coletivo, que recebe o Senhor para se conformar a Ele, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Amém? Então, essa é a obra de Deus. A obra de Deus tem um capítulo do Pai, do Filho, do Espírito. E dentro da obra do Espírito está a conformação de Cristo na igreja. E as obras de Cristo através da igreja, como estamos lembrando. Aquele que vencer e guardar as minhas obras. Essas obras são de Cristo, mas nós temos que guardar. E agora, irmão, já quinta-feira falamos isto só com os que estavam lá em Marmeleiro, e eles nem gravaram porque não foi possível. Então vou repetir uma coisinha, me perdoam os que já ouviram. Vamos a 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Estamos falando da obra de Deus, do ministério e de cada um. E agora vamos ver aqui que essa obra de Deus é pelo corpo e por cada um. E vamos ver que a obra de cada um em Cristo é obra de Deus, realizada por Deus. E estamos na era da igreja, na era onde a igreja, que é o corpo de Cristo, tem que fazer a obra de Deus com Ele, colaborar com Deus. E aqui nos mostra a maneira de colaborar. 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12. Por isso, que é isso? O que acabo de falar no verso anterior. Quando vier, quando Cristo, nossa vida for manifestada,
dizem Colossenses, nós também vamos ser manifestados com Ele, porque Ele é a nossa vida. Então, fala aqui, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos, porque Ele já foi glorificado na sua pessoa humana. Ele já tinha a glória com o Pai na sua pessoa divina. Deixou aquela glória, se fez homem, se humilhou, se despoliou de tudo e veio. E quando ia partir, naquela última ceia, naquela noite em que saiu já para Getsemane e daí já foi para o tribunal do Sinédrio e de Pilatos, para a cruz, nessa última noite, ele disse assim: Pai, glorifica-me tu com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse. Antes que o mundo fosse, quando só existia a Trindade divina, o Filho era o resplendor da glória de Deus, como fala claramente Hebreus. E por isso fala, aquela glória que tive contigo antes que o mundo fosse. Por isso a arca do pacto, que é figura de Cristo, por dentro tinha ouro. Depois, um pouquinho mais para fora, tinha madeira de acácia. E por fora mesmo tinha de novo ouro. Por que ouro por dentro e ouro por fora, e no meio madeira de acácia na arca, que é figura de Cristo? O ouro por dentro significa a identidade eterna do Senhor Jesus como pessoa divina da Trindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo, ou seja, o Filho, era com Deus, com o Pai. Este era no princípio com Deus, era Deus e era com Deus. Então a identidade da pessoa divina, a glória que tive contigo antes que o mundo fosse, é a identidade divina do Filho de Deus antes da criação. Era o ouro dentro da arca, a identidade mais íntima de Jesus Cristo, antes que Abraão fosse, eu sou. Mas depois ele se despojou da sua glória. Ele não deixou de ser essa mesma pessoa, mas veio e assumiu. Não estimou como ser igual a Deus para se aferrar a isso, sino que decidiu se despojar, se fazer como um homem, uma criatura. Então agora vem aquela madeira um pouquinho mais para fora daquele ouro interior. Essa é a natureza humana de Cristo. Agora ele vem como homem. Mas agora, depois que está já terminando sua obra e vai partir, ele ora ao Pai: Pai, glorifica-me tu com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse, mas glorifica-me, como quem diz, de novo eu volto para a glória. Como disse, eu estava com o Pai, vim do Pai, vim ao mundo, saí do Pai, vim ao mundo, agora volto ao Pai. Mas agora, quando ele volta, já não volta só como pessoa divina, não só como a segunda pessoa da Trindade em divindade, sino que também essa mesma pessoa assumiu a natureza humana. Nossa natureza assumiu. Agora ele se vestiu e passou nossa natureza. Primeiro, nossa natureza foi desenvolvida nele até suas máximas possibilidades. Ele se fez homem para mostrar todo o que o homem pode ser, se deixa que Deus faça. E ele chegou a ser a expressão exata de Deus em humanidade. Aquele que me vê a mim, vê o Pai. Felipe, como você fala que te mostra o Pai? Ele que me vê a mim, vê o Pai. Quem me recebe a mim, recebe o Pai. Quem honra ao Pai tem que honrar o Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Porque o Pai se expressou de tal maneira no Filho, que o Pai se sentiu tão bem representado no Filho, que o próprio Pai não precisou se encarnar. Ele disse: façamos o homem a nossa
nossa imagem. Sou filho, é a imagem de Deus, mas o pai fala nossa. Ou seja, quem vê meu filho me está vendo a mim. Nossa imagem. O filho é a imagem do pai. O pai é o Deus invisível, mas é expressado no seu filho. E essa expressão é respaldada pelo pai. Ele é a minha última palavra. Nele eu tenho contentamento. A ele ouvi. Quem recebe ele, me recebe a mim. Quem recebe a quem ele envia, recebe a ele. Quem recebe um menino em nome dele, recebe a Cristo. Quem recebe a Cristo, recebe o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito, em todo o corpo de Cristo, ainda nos meninos de Cristo. Amém? Então agora é a obra dele, através da igreja, ainda nos meninos. E disse aqui, Tessalonicenses, quando vier para ser glorificado nos seus santos. A primeira glorificação foi dele, quando ele ressuscitou, ascendeu, voltou à glória, mas agora voltou em humanidade, e a glória lhe foi de volta, mas ele recebeu em humanidade. Ele tinha essa glória em divindade, mas se fez homem e ascendeu como homem, e quando aquela glória que ele tinha de eternidade foi de volta para ele, ele recebeu essa glória no homem, como homem, e assim nossa humanidade que ele assumiu foi glorificada, e nós fomos glorificados na sua humanidade. E agora a sua carne é comida, é pão de vida. Aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue tem vida eterna, e o Senhor vai ressuscitar, porque estamos nos alimentando daquele que nos glorificou com glória divina, ainda sendo humanos. Ele fez isso, disse: oh Pai, eu me santifico por eles, para que também eles sejam santificados. E não são santificados. Paulo disse que já nos glorificou nele. Agora o pão que ele nos dá é sua carne. Agora nos alimentamos daquele. Amém? Então, agora diz ser glorificado nos seus santos. Ser glorificado nos seus santos. Já foi glorificado na sua pessoa, mas agora sua pessoa é o pão de vida. Nós comemos dele, nós nos alimentamos dele. Obrigado, desculpe, irmãos. Então, quando fala aqui, pode deixar, tranquilo. Quando, verso 10, 2 Tessalonicenses 1:10, quando vier, essa é a segunda vinda, para ser glorificado, já foi na primeira vinda, na ascensão, mas vai voltar para ser glorificado de novo. Por isso, quando ele estava na terra, ele falou assim: Pai, glorifica teu nome. E o Deus respondeu num trovão: o tenho glorificado. Que foi que falou esse trovão? Falou isso: o tenho glorificado. Deus glorificou seu nome no Filho, mas falou: eu o glorificarei ainda. Porque já, como falávamos do mistério da piedade, recebido arriba em glória, não é só a cabeça, é também o corpo. Então a cabeça já foi glorificada, e agora ela é nosso alimento, e agora nós vivemos por ele pela fé. Então agora ele tem que ser glorificado nos santos. Glorificarei meu nome outra vez. Cristo é as primícias da ressurreição, e logo os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando ele, que é nossa vida, se manifeste, nós também seremos manifestados com ele em glória, sendo semelhantes a ele. E aí se cumprirá aquela palavra da obra de Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e senhoreie, domine. E aí vem o reino, aí começa do pouco a entregar o muito, né? No milênio. E depois do reino milenial passa o reino eterno, depois do juízo do trono branco.
Então aqui diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Aleluia, eu gosto deste tudo. Aleluia, eu gosto deste tudo. Os que creram. Naquele dia, é só um dia, naquele, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Agora diz, por isso, por causa disso, ou seja, vamos para lá. Isso vai ser o cumprimento. Mas agora estamos aqui no pouco, vamos para lá. Por isso também não cessamos de orar por vós. E aí começa aquele parto da igreja rumo a essa consolação final. E diz assim: oramos para que nosso Deus vos torne dignos. Aleluia! Nós somos indignos, mas oramos para que nos torne dignos. Será que você ora para que Deus torne digno aquele irmão que você considera indigno? Mas Paulo sim. Nós temos que orar para que ele nos faça dignos a nós, mas também para que faça dignos os outros irmãos. Todos orando para que o Senhor nos faça dignos, Ele nos faça dignos. E diz mais, da sua vocação, essa é a vocação, o propósito eterno. Mas agora escute aqui, essa última frase do verso 11, que é o que estamos falando da obra de Deus, da obra do ministério e da obra de cada um e todo o corpo guardando as obras dele. Olha essa frase. E cumpra, quem? O Deus que nos faz digno da vocação com que nos chamou. Que ele cumpra com poder todo propósito de bondade e toda obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça, porque é Ele que nos faz dignos por graça, de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então a frase-chave é essa: Deus cumpra. Deus cumpra, porque Ele vai ser glorificado e admirado em nós. Então agora Ele tem que fazer as suas obras que nós guardamos. Assim como foi com o Pai e o Filho, agora é com Cristo e a Igreja. O Pai ama o Filho e mostra ao Filho as obras que o Pai faz. Para que o Pai mostra ao Filho o que Ele está fazendo? Para que o Filho faça igualmente com Ele. O Pai nada faz sem o Filho. Ele quer fazer todo com o Filho. Até o planejamento foi com o Filho. Provérbios 8 fala que o Filho é o arquiteto que estava diante dele. Nada faz o Pai sem o Filho. Se assim é a Trindade, como não vai ser assim a família? Como não vai ser assim a obra? Deus nos conduz à obra espiritual verdadeira. Há muita obra falsa que não é feita no mesmo Espírito, senão em outros espíritos com outros interesses. Mas se você vê como é que é a Trindade, você vai ver como é que é a família, como é que é a verdadeira obra de Deus e a igreja e o rei. Só conhecendo Deus em Trindade, como tu em mim e eu em ti, assim, que Ele seja um em nós. Não podemos ser um nas exigências deste, daquele, no modelo deste, no modelo daquele outro. Nós não temos modelos, senão a Cristo. Temos que conformar cada um de nós a Cristo, e aí em Cristo nos encontramos como um só corpo. Agora então diz assim, irmãos, coloque atenção nessa frase: Deus cumpra, né? Nosso Deus vos torne digno da sua vocação. E cumpra, quem? Nosso Deus. Então, nosso Deus cumpra com poder dele.
todo propósito de bondade. Esse é você, essa é a sua parte. Você tem que se propor no Espírito, participar da bondade de Deus. Se você não se propõe, você não vai dar lugar a que Deus faça contigo, como o Pai mostra o Filho para que o Filho faça. O Espírito mostra nosso Espírito, mas o Espírito só recebe aquela impressão, aquela indicação de Deus. O Espírito vem soprar, mas a alma tem que concordar com a direção do Espírito. A alma tem que se propor, dizer amém à direção do Espírito e pedir socorro e crer e contar com Ele e fazer com Ele. Assim como o filho recebe aquela direção do Pai, para que o filho faça em nome do Pai e com o Pai as coisas, agora o Senhor também se forma em nós e através da sua presença dele, seu Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito, em nosso Espírito, Ele nos indica, Ele coloca aquela carga no nosso coração. Mas agora chega a hora de passar do seu Espírito à sua alma, e a alma que tem que tomar a decisão. E essa alma é você. Do homem são as disposições do coração, diz a Escritura. Agora você se tem que propor. Paulo disse, me propus no Espírito tal coisa. E então esse propósito de bondade, inspirada pelo Espírito, mas que espera contar com você. O Espírito que está no trono, que está acima dos querubins, e ao lado dos querubins está nas rodas. Agora o Espírito está nas rodas e fala, roda. E aquele carro de fogo do Senhor, levado pelos querubins, se move para onde o Senhor dirige. Para o lado do leão, se é necessário rugir, ou para o lado do becerro, se é necessário sofrer, ou para o lado da palavra, se é necessário rugir, para as alturas como águia, para pôr os pés na terra como homem. Ele te sabe dirigir equilibradamente. Nosso Espírito está nas rodas. E as rodas equivalem àquelas travessas que carrega na arca. A arca está sobre travessas e 4 levitas têm que carregar o peso do Senhor sobre o nosso coração. Não um carro novo. O carro do Senhor somos nós. O peso da sua glória, a direção de Deus, a carga da palavra. Sempre que você vê na Bíblia que diz, assim diz o Senhor, a palavra original é carga da palavra do Senhor. O Senhor coloca no coração, pela inspiração, o peso, a carga da palavra. Nós agora temos que passar a sua vontade. Agora você se tem que propor fazer o que Ele dirigiu. A carga que Ele passou para você, que o Pai mostra ao Filho para que o Filho faça com o Pai. E a carga que o Filho, pelo seu Espírito, o Pai e o Filho e o Espírito, coloca em você para você fazer. Você se propor fazer. Você tem que decidir. E se você não tem força, sabe que essa é a vontade de Deus para com você, mas você não está disposto, você ora, Senhor, me ajuda a me dispor. Eu estou compreendendo que o meu Pai está querendo de mim. Eu não quero fugir. Eu não vou para Tarsis. Se o Pai quer que eu vou para Nínive, lá onde esses assírios malignos, mas tenho que ir para a Síria. Amém? Às vezes vamos fugindo e o Pai tem que pegar, filho, vai para a minha vinha. Sim, Pai, vou, mas não vai. Nem melhor falar, Pai, está difícil ir, mas depois ir. Né? Ir com o Pai. O Pai mostra o Filho para que o Filho faça igualmente que o Pai. Não o Filho sozinho e não o Pai sozinho. E o Pai fazendo a sua obra com o Filho. A obra que o Pai me deu a fazer. Agora o Pai e o Filho, pelo Espírito, dão as obras dele para você e eu fazer. Agora é a hora de Deus